Bom, e agora o nosso assunto é a eleição na Argentina. Carlo Cauti tem todas as informações. Carlo Cauti, muito boa noite. Conta pra gente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, então parece que está preocupado com uma possível vitória de Javier Milei. Carlo, muito boa noite. E de que modo essa possível vitória, de Milei pode interferir aí nos planos do governo brasileiro? Pois é, Paula, boa noite para toda a bancada, boa noite para o nosso público. O governo brasileiro, assim como o governo argentino, começa a ter medo de uma vitória do candidato liberal nas eleições na Argentina, vitória cada vez mais concreta, cada vez mais possível, e uma vitória que a única dúvida que agora temos se vai acontecer entre o primeiro ou o segundo turno. É muito provável que aconteça já no primeiro turno, considerando as leis eleitorais, as regras eleitorais na Argentina, que prevêem que um candidato chegue no máximo a 40% dos votos, tendo um destaque de 10% do segundo colocado. Coisa muito possível, considerando o resultado que Milei obteve nas primárias de agosto. Agora, qual que é o medo expresso pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad? E que Milei comece a colocar em dúvida, comece a colocar em xeque toda a construção que foi feita nos últimos anos com o Mercosul, mas também com relações bilaterais com o Brasil, especialmente relações político-ideológicas que o governo brasileiro manteve com os governos kirchneristas da Argentina nos últimos anos. Lembrando que o atual presidente, Alberto Fernandes, foi visitar o presidente Lula quando ele estava preso lá em Curitiba, e o presidente Lula fez de tudo para liberar $1 bilhão do Banco Andino de Fomento, Banco Andino de Desenvolvimento, para a Argentina poder ter um pouco mais de a bala na agulha para tentar sustentar o que pudesse ser feito com o peso em relação ao dólar. Mas, para entender melhor do que estamos falando, vamos ouvir o ministro Fernando Haddad. Natural que eu esteja, né? Cadê uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, né? Preocupa. É natural isso, né? Preocuparia qualquer... Porque, em geral, nas relações internacionais, você não ideologiza, né, a relação. Cauti, conta para a gente. Quer comentar rapidamente? Pois não. Só rapidamente duas coisas, que o Haddad disse que relações internacionais não se ideologizam, então só gostaria de lembrar ao nosso público que entre os primeiros líderes, chefes de Estado e de governo que foram acolhidos no Brasil desde janeiro deste ano está o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O presidente Lula já foi visitar Cuba, ficou mais de uma semana na China e a visita nos Estados Unidos foi de fato algo minúsculo em comparação a esses outros compromissos diplomáticos. E o posicionamento do Brasil em relação àquilo que aconteceu no Oriente Médio com o massacre do Hamas também mostra isso, já que até o momento não existe nota diplomática do governo brasileiro que chame Hamas de grupo terrorista. Só para comentar esse detalhe, esse ponto que o ministro Haddad falou. Perfeito. E, Cauti, nós repercutimos aqui no site da Revista Oeste que deputados brasileiros foram acompanhar a eleição da Argentina de perto. Conta pra gente quem são esses deputados, esses parlamentares e como é que está a repercussão desse apoio dos parlamentares brasileiros na Argentina. Nós comentamos essa semana, inclusive, do vídeo que o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou em apoio a Javier Milei também, né? Pois é, um grupo de deputados brasileiros está chegando em Buenos Aires para apoiar a reta final da eleição de Javier Milei, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o deputado do Partido Novo Marcel Barrata, entre outros. Então, há uma presença de uma comitiva, de uma delegação de deputados brasileiros que irão para Buenos Aires para assistir diretamente do local, provavelmente no bunker, na sede do Partido da Libertad Avança, a esta possível vitória de Javier Milei no primeiro turno. Esses deputados assinaram uma carta de apoio à candidatura de Milei e mostram então que boa parte da direita, do centro-direita brasileiros, estão de olho, estão apoiando o candidato liberal para a presidência da República Argentina. Lembramos também que, como a gente reportou na Oeste, as pessoas com quem eu falei na rua, o motorista de Uber, o garçom do restaurante, o lojista, todos estão com Javier Milei, porque a situação econômica na Argentina está insustentável. E como a gente mostrou também aqui no Sem Filtro, quando participei do ato final da campanha de Javier Milei no Movistar Arena, com mais de 15 mil pessoas, há um certo entusiasmo na possibilidade de uma mudança importante e concreta na economia argentina, caso o candidato liberal acabe ganhando esse pleito.
Carlo Cauti, muito obrigada pelas informações. Nós seguimos em contato. Domingo, então, dia 22, tem eleições na Argentina. A gente segue com mais atualizações. Obrigada, um bom descanso aí. Bom trabalho para você nesse final de semana, que vai ser um final de semana aí de muito trabalho, né, Cauti? Pois é, fim de semana intenso. Obrigado, Paulo. Até mais.